Chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos pré-adolescentes. E é claro que hoje, para a glória de Deus, nesse quarto trimestre da CPAD, onde estamos trabalhando com vocês o material da Daniela Herculano, vamos trabalhar sobre preservando os valores cristãos. Tema da lição 3 vai trabalhar sobre vivendo pela fé. Essa lição cai no dia 18 de outubro. Você pode iniciar bem a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira, a leitura bíblica, que está lá, ó, Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. A segunda é o que a Bíblia diz, que está em Hebreus 11, versículo 6. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus da Bleia, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, não perca tempo não. Se inscreve no canal, passa a ser um dos meus alunos, dos nossos alunos aqui. Vai ser uma bênção te ter conosco. Estamos lutando para chegar aos 200 mil. Falta pouco. Com você se inscrevendo vai ser uma bênção. Pode me seguir aqui no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só colocar Janderson Nascimento EBD. Vai ser um prazer te receber com a gente. Espero que essa aula possa ser uma bênção para você. Eu já gravei, vou estar renderizando e repostando aqui para você também. Que Deus te abençoe, que essa aula possa te edificar e que você seja uma bênção na escola dominical da sua igreja, em nome de Jesus. O pastor Ezequias Soares, destacando a respeito da existência de Deus e na nossa crença pela fé, ele comenta na própria teologia sistemática pentecostal que não há na revelação bíblica nenhuma prova no sentido de dizer que há um versículo que prova a existência de Deus. Porém, nós entendemos que através da revelação bíblica, e é importante você observar isso, você percebe a existência de Deus. Você não vai encontrar um versículo dizendo que ele existe, mas você vai encontrar versículos confirmando que ele é Senhor, que ele é maior do que a existência, que ele é aquele que criou todas as coisas. Dentro desses argumentos, nós vamos perceber pela fé que existem diversos argumentos que apresentam, tanto na Bíblia como também fora da Bíblia, a existência de um ser soberano, criador de todas as coisas, que fez todas as coisas para a sua glória. A Bíblia descreve em Gênesis capítulo 1, versículo 1, descrevendo que Deus fez os céus e a terra. E é interessante que você vai perceber que no primeiro versículo da Bíblia ele já está lá. O primeiro versículo não preocupa-se então em demonstrar que Deus passou a existir. Não funciona assim. Ele é maior do que a existência. A existência é criada. Ele já existia antes da própria existência. Então, dentro dessa argumentação bíblica, você vai perceber que ele é Senhor. Ele é aquele que se revela. A existência dele é um fato consumado. É uma verdade primária. As Escrituras falam que ele é Senhor. E a própria argumentação descreve, então, a existência do nosso Deus. Existem diversos argumentos que procuram demonstrar a existência de Deus. O primeiro deles é a intuição. Pela intuição humana, você já percebe que o ser humano, a pessoa humana, já entende que há a existência de um ser criador que organizou todo o universo, que deu vida a todas as coisas. Também você percebe, dentro dessa visão, que o próprio Deus, ele é Senhor. Agostinho de Hipona declarou: Deus, o Senhor é aquele que fizesses para si mesmo a nossa alma, e nele agora nós repousaremos no nosso coração, porque voltaremos para ele. Isso está em Confissões 1. Você percebe, dentro das próprias argumentações, a existência de Deus. O próprio Deus é citado em diversas passagens na Bíblia pelo fato do seu poder, da sua soberania. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, diz que ele se comparava ao servo que clamava pelas águas. Essas águas eram a simbologia da presença de Deus. O servo clamava por sede, por vontade de estar com Deus. E aí você percebe, nesse sentido bíblico agora, que nós também temos esse papel de nos aproximar de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus descreve que nós cremos em um único Deus,
verdadeiro, que se revela de forma trina, um Deus que é uno e trino, um Deus que é todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Nele não há mentira. Ele é o Senhor da verdade e a sua revelação é dada para com que nós possamos então conhecê-lo. Deus também se revela por intermédio da razão. Nós entendemos a partir da razão essa revelação de Deus. E essa razão que estamos descrevendo para você demonstra aí nos argumentos morais, éticos, na própria organização da natureza, essa experiência, esse movimento, essa continência dos seres, as consequências das causas, a existência de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que é transcendente, mas ao mesmo tempo, pela Escritura, ele se torna imanente, próximo de você, que pela fé crê que ele existe. Então, o texto bíblico da aula de hoje aponta que nós cremos em Deus mediante a fé, mas a partir também da nossa razão, nós entendemos a existência de Deus, nós cremos sobre a própria visão do Deus Todo-Poderoso que está presente em nós e planejou a salvação por intermédio de Cristo. Então, hoje nós vamos olhar para a fé. A fé é necessária para a nossa crença em Deus. A nossa fé é convicta em Deus. A nossa fé é pautada nas Escrituras. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso e a nossa fé é fundamentada a partir dessa cosmovisão. E diante disso, o primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: a fé em Deus. Se você pode, por gentileza, deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui, em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, nós vamos observar que a nossa fé é fundamentada nas Escrituras e na nossa crença do próprio Deus que existe antes mesmo da existência. Dentro desse sentido bíblico, nós entendemos que tudo foi organizado pelo seu desejo. Existem argumentos que estão fora da Bíblia que comprovam também a existência de Deus. A exemplo do argumento cosmológico, a exemplo do argumento teleológico, a exemplo do argumento ontológico, que comprovam a existência de Deus. E essa visão da organização se fundamenta também na moral, que é conhecido como argumento antropológico. Nesse sentido, nós entendemos, nessa visão do argumento cosmológico, que todo o universo foi organizado, preparado por alguém e tem um significado nessa existência. Esse é o primeiro argumento que comprova a existência de Deus, fora das Escrituras. Outro argumento que nós vamos apresentar para você é o teleológico, que demonstra agora que essa visão demonstra então que toda a criação, todas as coisas foram criadas com um propósito. E esse propósito foi estabelecido por alguém. Esse alguém nós sabemos que é Deus. Isso é uma argumentação que comprova a existência de Deus e a nossa fé nele. Terceiro, nós também temos o argumento ontológico. Essa visão ontológica, a partir da filosofia, já traz essa ideia, especialmente, de compreender, especialmente que o ser humano ele procura se entender a partir da existência e se pergunta: de onde vim, para onde vamos, quem somos e por que nós passamos a existir. Alguém estabeleceu isso. Esse alguém é o próprio Deus. Esse alguém é o eu sou. E as Escrituras confirmam isso lá em Êxodo 3,14. Então, esse argumento também comprova a existência de Deus. Outro argumento que acabei de citar para você é o argumento moral e antropológico. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e nós entendemos que no ser humano há também essa visão do conhecimento do bem e do mal. Quem foi que colocou isso aí? Foi o próprio Deus. Então a nossa fé, ela se fundamenta em argumentos claros da existência de Deus e pelas Escrituras nós fundamentamos essa crença em Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. O primeiro subtópico, então, descreve que Deus fala conosco por intermédio da sua palavra.
Além dessa visão dos argumentos fora da Escritura que provam a existência de Deus, Deus também fala conosco por intermédio das Escrituras. A declaração de fé das Assembleias de Deus defende que nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível e ela aponta o caminho da salvação. Nessa visão, nós compreendemos que ela é inspirada por Deus. E sendo inspirada por Deus, nesta inspiração, Deus fala conosco por intermédio da palavra. Então, a nossa fé é fundamentada nas Escrituras. A palavra de Deus, em Hebreus 4:12, é capaz de esmiuçar o nosso coração, a nossa alma. A palavra de Deus pode nos ajudar a refletir sobre a nossa fé em Deus. A palavra de Deus nos ajuda agora a permanecer firmes pela fé no próprio Deus. Então a palavra de Deus ela é discipuladora em nós. E essa fé em Cristo agora nos ajuda a permanecer nele. Então, pelas Escrituras, você pode dizer para os teus alunos e alunas que a Bíblia nos ensina a ter uma fé convicta em Deus. A Bíblia aponta para a existência do próprio Deus, apesar de não haver um versículo específico que diz assim, Deus existe, mas a Bíblia demonstra que ele é. Há versículos que ele diz, eu sou. Êxodo 3:14 confirma isso. Isso quer dizer que ele é maior do que a existência. Pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico, já avançando nesse primeiro ponto, trata sobre a verdadeira fé e o relacionamento com Deus. Quando nós paramos para estudar a respeito da fé e essa fé fundamentada em Deus, entendemos que Deus ele é transcendente. Pelos argumentos que eu acabei de explicar para você, demonstra que ele pôs em ordem todas as coisas. Ele é um Deus grande e poderoso. Mas a Bíblia também diz que ele é um Deus imanente. A palavra imanência fala que é um Deus que se aproxima. Jeremias disse que ele é o Deus de longe, mas é o Deus de perto também. Glória a Deus. E aqui você entende pela palavra, pelas escrituras, que ele se relaciona conosco. Essa ideia de relacionamento é o conhecimento entendível de Deus. Isso quer dizer que ele decide ser conhecido por você. Ele se deixa ser revelado por você. E é interessante que essa revelação se dá por intermédio da própria palavra de Deus, por intermédio da pessoa de Jesus, através da Igreja de Cristo. Deus se deixa ser conhecido por você pela evangelização. O Criador do universo, de todas as coisas, deseja ser conhecido por você através de um relacionamento. Esse relacionamento se dá por intermédio da pessoa de Jesus. Nós não merecíamos ter um relacionamento com Deus, mas através do sangue de Cristo, da morte de Jesus, nós agora passamos a ser filhos e filhas de Deus e termos um relacionamento com Deus em nosso coração, com Deus Criador, e Ele trabalha em nós como verdadeiros adoradores. João 4:24, Ele opera em nós através do seu Espírito, que aponta agora que em nosso coração nós podemos então adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é relacionamento. Você pode dizer para os teus alunos que esses alunos podem ter um relacionamento com Cristo, em oração, no louvor, na adoração. Nós podemos ter um relacionamento com Deus a cada momento da nossa vida e caminhada cristã também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: na verdadeira fé não há dúvida. No terceiro subtópico da nossa lição, percebemos que na verdadeira fé não há sombra para dúvida. Existem argumentos que provam que esse Deus Todo-Poderoso é e existe antes do tempo. Existem argumentos bíblicos que comprovam a existência desse Deus que é e está conosco a cada momento. E isso comprova então que a verdadeira fé genuína em Cristo, ela não tem sombra para dúvidas. A verdadeira fé ela é fundamentada em Cristo. E na fé também nós vemos o espaço para o conhecimento, para o crescimento, para a verdadeira vida em Deus. Essa fé agora, que não tem dúvida,
te dá convicção para entender que Deus existe e está com você, que Deus é eterno e permanece com você, que Deus é grande e te ama. Essa verdadeira visão sobre a fé em Deus descreve então que nós cremos em um Deus que se relaciona conosco diariamente por intermédio da oração. E essa fé é comprovada pelas Escrituras também. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula e se você pode, envie essa aula para mais alguém, ser alcançado e alcançada por Jesus. O segundo ponto da lição trata sobre o seguinte argumento: a Bíblia ensina a viver pela fé. As Escrituras são claras em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, descreve que é necessário ter fé para crer que Deus existe. Olha que coisa linda que temos aqui. E essa fé é o fundamento, então, que demonstra a grandeza de Deus, a revelação de Deus, o falar de Deus ao nosso coração. Observe, ele permite, então, no seu ser, se revelar a nós, que por intermédio da fé, possamos, então, conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Através de Cristo, nós possuímos, então, esse relacionamento com Jesus. Que coisa linda que temos aqui. E o primeiro subtópico deste segundo ponto trata agora sobre o seguinte argumento: viver sem recuar na fé. Torna-se importante destacar a fé para a salvação, a fé para crer em Deus, que nós estamos estudando com você, a fé para crer em Deus, a fé para a salvação, a fé como dom espiritual, como fruto. A fé para crer em Deus, nesse sentido, descreve então que nós cremos nele por intermédio da fé e essa fé agora nos leva a um relacionamento. A fé para a salvação é a fé que acredita na obra de Cristo por intermédio do desejo de Deus e se arrepende então dos seus pecados. Essa fé agora te leva a um relacionamento profundo com Deus, semelhante à fé para a crença em Deus. A fé como dom espiritual já fala de uma capacitação do espírito. A fé como fruto do espírito está demonstrando uma qualidade que Deus dá para aqueles que têm um relacionamento profundo com ele. Viver sem recuar na fé está dizendo então dessa vida que precisamos ter, permanecendo firmes com Cristo. Está nos ensinando agora que nós devemos ter uma caminhada profunda e produtiva com Cristo sem abandonar a nossa fé no Senhor, sem abandonar o nosso relacionamento com Deus, sem nos distanciarmos da presença de Deus. Essa fé agora nos ajuda a permanecer em Cristo. Isso quer dizer que você vai ensinar para o teu aluno e aluna sobre o desejo de permanecer firme em Jesus, independente das dificuldades, independente das lutas. Essa fé é uma fé que não recua, que não corre da própria dificuldade, mas permanece firme em Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse segundo ponto, nós vamos destacar sobre o seguinte argumento: tudo é possível, então, pela fé. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, entendemos agora que pela fé o Espírito Santo de Deus habita em nós. E agora precisamos também compreender que essa fé é desenvolvida em nós como a qualidade do fruto do Espírito Santo. Essa fé que agora nos ajuda a nos aproximar diariamente em santificação, em nossas atitudes, vivendo agora pela fé, conforme as Escrituras, porque a Bíblia agora ela é e passa a ser a bússola para a nossa caminhada, de alinharmos então a nossa vontade à vontade de Deus. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, de colocarmos então os nossos pensamentos ao querer de Deus, a fugir da ação do maligno contra nós, a agir mediante a glória de Deus e obedecer a Cristo em todo o nosso entendimento. Nessa perspectiva, nós entendemos que somos chamados pela fé para obedecer a Deus e amar a Cristo com o nosso ser. Isso traz um resultado para a nossa vida cristã.
Essa fé é fundamentada em diversos argumentos. Estamos estudando sobre a fé, especialmente na classe dos jovens nesse trimestre. E eu espero que você, se puder, assista também uma das lições dos jovens aqui, onde nós trabalhamos sobre esse argumento da nossa crença em Deus. E em terceiro lugar, vamos então avançar para finalizar a aula. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o resultado da fé em Jesus. Qual é o resultado de ter uma fé convicta na pessoa de Jesus? O terceiro e último ponto da nossa lição descreve que o resultado de ter uma fé convicta em Jesus revela então a glória de Deus sobre nós, revela então a nova vida em Cristo. Nós precisamos ter essa vida espiritual em Jesus com os nossos olhos abertos para a obra de Cristo em nós. O maligno, o inimigo das nossas almas, procura em todo tempo nos afastar de Deus e nos aprisionar, nos tornando escravos do pecado. Mas quando temos uma fé convicta em Cristo, rejeitamos o pecado e permanecemos firmes em Jesus, aguardando especialmente o seu chamar para a sua glória no arrebatamento da igreja. O primeiro subtópico, entendendo a respeito desses argumentos, trata sobre o seguinte argumento: a paz em meio às aflições. Por que precisamos ter paz pela fé em meio às aflições? Porque, como pessoas cristãs, nós podemos enfrentar diversas lutas e dificuldades que chamamos de provações. Provações da nossa fé. O inimigo das nossas almas sempre age contra nós, procurando nos fazer afastar de Cristo. E nesse papel de crer em Deus de forma convicta, nós entendemos então que pela fé nós temos um grande trabalho a realizar, de permanecer firmes em Jesus, de ter o sentimento de Cristo, sendo obediente até a cruz. Filipenses 4:2, 4:7 confirma isso, vai te descrever demonstrando que Cristo é esse exemplo. A nossa fé convicta em Jesus nos ajuda agora a ter um relacionamento padrão com Ele, ao ponto de amá-lo em todo o tempo, no nosso coração também. Você também precisa disso para a tua caminhada em Jesus. Para fechar a aula, o segundo e último subtópico, melhor dizendo, trata sobre o seguinte argumento: um padrão diferenciado de amor. O último subtópico, então, demonstra sobre um padrão diferenciado de amor. A fé revela o nosso amor por Jesus. A verdadeira fé em Cristo revela agora o nosso padrão de amar a Jesus, de desprezar e rejeitar o pecado, mas ter uma vida agora que é pautada pela palavra, pelas escrituras, que ama a Deus em todo o seu coração. Pegando isso, você pode dizer para os teus alunos sobre a necessidade de permanecer firmes em Cristo, de amar a Cristo em primeiro lugar nas suas atitudes, nas suas escolhas, na escola, no trabalho, para que Deus em Cristo possa ser glorificado através desse grande ministério da fé no nosso coração. A conclusão da lição descreve que viver pela fé é confiar plenamente em Deus, independente das circunstâncias. É crer que Ele existe, que está com você e se revela por Cristo, e que essa aula possa ter te edificada em Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve aqui no YouTube e no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Vou ter o prazer em te receber por aqui também. Me acompanha até no TikTok, tá lá, Janderson Nascimento, Pastor Janderson Nascimento, e também pelas nossas redes sociais no Instagram, @Janderson Nascimento, @FaciliteBD. Vou ter o prazer em te receber por lá, onde você vai acompanhar o nosso ministério pastoral também, o que exercemos, como cooperamos aqui em Vitória da Conquista. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas no YouTube. Toda sexta-feira, o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, e toda sexta você já encontra aí o nosso material também no Spotify a partir das 6 da manhã para a tua edificação. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, esperando que Deus te dê sabedoria pela fé na hora da ministração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica,
Momento especial de oração. Vamos orar, pedindo a direção de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa aula, pela direção, pela fé que o Senhor tem nos dado, na tua convicção, no teu trabalhar, no teu ser. Pai, em nome de Jesus, dê fé para o coração dos teus filhos, uma fé firme e constante no Senhor. Ajude-os a ensinar sobre a fé em sala de aula. Que essa palavra possa ser edificante na vida dos teus alunos, uma fé convicta, clara no Senhor. Assim, Senhor, nós oramos, te agradecendo, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a ministrar essa aula com excelência. Primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos. É da editora CPAD, vai te ajudar muito a conhecer sobre aquilo que a gente acredita. Fé é crer de forma convicta também. Também temos um texto maravilhoso da editora Vida Acadêmica, conhecendo as doutrinas bíblicas do Mayan Pierman. Vale a pena você conhecer a respeito das suas doutrinas, aquilo que nós professamos como pentecostais. Teologia Sistemática do Eurico Bexten, da editora CPAD, um material extraordinário também para a tua edificação. Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, organizada por Antônio Gilberto, Cláudio Nor de Andrade, Ciro Zibordi, Helenay Cabral, Reinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e o Wagner Gabi, material extraordinário também que nos edifica em Cristo. É claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 4, na próxima sexta, às 18 horas, onde nós vamos trabalhar sobre a mentira ainda é pecado. Vamos trabalhar um pouco sobre o contexto e conhecimento do pecado. Vamos trabalhar sobre os problemas gerados pela mentira e que Deus abençoe você. Te aguardo por aqui na próxima sexta, às 18 horas, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.